Piscando? Pera aí. Ah, é porque eu tô compartilhando a apostila com vocês agora. Por isso que minha câmera vai ficar agora pequenininha. Pode ver que a tela principal pra vocês agora tá a apostila aí, não tá? Então. Deixa fixado a da apostila, ó. Vai no... Aí na tela de vocês não tem aquele sininho? Vai no sininho e deixa o sininho clicado pra ficar só na da apostila. Tem 3? Então, vai lá no sininho, procura a imagem da apostila. Então, vai lá na imagem da apostila e deixa o sininho clicado para aparecer a apostila bem grandona para vocês. Aí a apostila vai aparecer na tela cheia. Ah, atualizou de vocês também. O meu também atualizou. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí a nossa primeira aula com a apostila nova que nós temos, né? Como eu falei para vocês aí, não se preocupem, porque eu tô compartilhando a apostila com vocês, para vocês acompanharem. A aula de hoje vai ser explicação. Então assim, não vai ter exercício, por enquanto não. Como não vai ter exercício, vocês acompanham a explicação da apostila. Eu tô gravando a aula também. E toda vez que eu mudar de página da apostila, eu vou mencionar para vocês a página que eu estou. Por quê? Quando vocês forem assistir a aula lá na videoaula, vocês vão olhar a página da apostila que eu estou explicando, tá bom? Só peço que vocês deixem o microfone desligado de vocês aí, tá certo? Então vamos lá. O primeiro item que nós vamos falar na apostila 4 de vocês, do quarto bimestre, é o item sobre as grandezas, tá ok? Introdução às grandezas. Então, o que é grandezas? Eu já comentei com vocês aí quando eu estava falando sobre todos os temas do quarto bimestre, que grandeza são todas aquelas unidades, aquelas medidas que nós conseguimos tirar de alguma coisa. Então, tudo tem uma grandeza, tudo tem um tamanho, uma espessura, né? Tudo tem grandezas, tá certo? Então, assim, ó, grandeza é tudo aquilo que podemos medir e cujo cálculo nos possibilita extrair informações de determinada situação. Então, tempo é uma grandeza, distância é uma grandeza, nós somos uma grandeza, que nós temos altura, peso, né? Que mais que é grandeza? Alimentação em geral tem a sua grandeza, né? A nossa janela do quarto, a nossa janela da sala, tudo que tem medidas e conseguimos extrair esses tipos de informação é uma grandeza, tá ok? Bom, nós estamos iniciando aí na página 257 da apostila 4, tá? Do quarto bimestre, tudo bem? E vamos lá então. Não tem problema, ó. Observa aí na tela sua que a apostila do quarto bimestre está sendo compartilhada com vocês. Tudo bem? Para você acompanhar aí pela minha apostila também. Então vamos lá. As chamadas grandezas fundamentais são definidas pelo Sistema Internacional de Unidades, que seria o SI, ok? A sigla SI. Vamos lá então as fundamentais. Comprimento, né? Massa, tudo bem? Massa, que é o peso, e tempo, que é o nossa hora, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Tá bom? Então aí é o tempo. E dentro dessas unidades que nós temos aí, das fundamentais, nós vamos ter dentro delas os múltiplos e submúltiplos. O que seria múltiplos e submúltiplos? Seria para a gente demonstrar uma unidade de medida em unidades diferentes. Tá certo? Então eu vou explicar para vocês, ó. Quando medimos a distância percorrida por um atleta, a altura de uma pessoa ou as dimensões de uma casa, utilizamos as grandezas comprimento. Por quê? Que vai medir todo aquele espaço percorrido ou o espaço que ocupa essa casa, tá certo? Que tem o metro como a unidade fundamental. O que é a unidade fundamental? Aquela unidade padrão. Através do metro nós temos os seus submúltiplos e temos os seus múltiplos. Quem são os submúltiplos de metro? O dm, o centímetro e o milímetro.
que são as unidades menores. Quem são os múltiplos do metro? As unidades maiores, que é o Dan, o HM e o KM. Vamos falar o nome dessas siglas. Então, metro nós representamos com a letra M, tá certo? Aí vamos falar primeiro sobre os submúltiplos, os menores. Os menores nós temos o DM, que é o decímetro, nós temos o CM, que é o centímetro, e nós temos a MM, que é o milímetros. Deixa eu só aceitar mais um colega na aula aqui, só um momentinho. Vamos agora falar sobre os múltiplos. Essa tabelinha de múltiplos e submúltiplos também se encontra na página 257. Agora vamos falar sobre os múltiplos. Nós temos o Dan, que é conhecido como decâmetro. Nós temos o hectômetro, que é conhecido como HM. E nós temos o quilômetro, que é conhecido nas estradas quando nós viajamos como a sigla KM, tá certo? Que é quilômetro. Tudo bem? Então esses são os múltiplos e submúltiplos. Mas professor, como que eu faço para fazer toda essa conversão? É simples, sabe por que é simples? Porque nós vamos utilizar os artifícios que aprendemos no terceiro bimestre. Quais artifícios? A multiplicação e a divisão pela base 10, tá certo? Então se eu quero transformar a unidade metro em números que seja representado por uma sigla de submúltiplos, eu vou multiplicar essa quantidade 10 em 10, cada unidade que eu quero passar. Como fazer isso? Um exemplo, eu tenho aqui uma informação que a parede da minha casa tem 2 metros de altura, tá bom? Mas eu preciso preencher um documento aonde não menciona metro, lá eles estão mencionando em centímetros, tá ok? Não estão mencionando em metros. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a conversão de unidade. Então, metro, como ela está no meio da tabela, porque ela é a nossa unidade de medida padrão, eu tenho que ir para centímetro. Ó, o centímetro está 2 casas para a direita. Ó. Eu passo para o DM, do DM eu passo para o centímetro. Cada passagem que eu faço para a direita, eu multiplico o meu número por 10. Então, se eu tenho 2 metros, eu multiplico a primeira vez por 10. Ficou quanto? Ficou 20. O que aí? 20 dm. Mas eu não quero dm, eu quero centímetros. Então eu vou e multiplico por 10 mais uma vez. 20 multiplicado por 10 ficou 200. Então 2 metros significa que eu tenho 200 centímetros. Tudo bem? Mas professor, se fosse o contrário, se no documento lá tivesse que fazer a conversão de unidade para HM, que lá o documento só aceita preencher através de HM. Tá bom, vamos transformar então 2 metros em HM. De que forma? De metro para HM também eu ando 2 casas, porém agora eu ando para a esquerda. Então eu tenho que usar a unidade que está indo para a esquerda. Qual é a unidade que está indo para a esquerda? Eu vou dividir meus 2 metros por 10. Mas eu tenho que andar mais uma vez. Eu divido novamente por 10. Então 2 dividido por 10 é 0,2. E 0,2 dividido por 10 é 0,02. Então, meus 2 metros da minha parede, ela é representada em HM por 0,02 HM. Tá certo? Então, aí estão os múltiplos e submúltiplos da grandeza chamada metro. Mas posso fazer isso com qualquer outro? Pode. Você pode pegar lá de km, que é o quilômetro, e transformar em milímetro. Só que aí você vai ter que multiplicar 10, 10, 10, 10 e multiplicando até chegar no milímetro. Por isso que é chamado de grandeza ou conversão de unidade em base 10. Tá bom? Que nós estamos falando de metro. Então sempre eu vou multiplicando por 10. Exemplo muito clássico é como se fosse uma potência, né? Igual nós estávamos falando aí nas aulas anteriores, tá ok? Tudo bem aí por enquanto, pessoal? Não consegui entender. Então, Raíssa, o que eu estou explicando para vocês é a respeito das unidades de comprimento, tá bom? Os múltiplos e os submúltiplos das unidades de comprimento. Unidade de comprimento, nós trabalhamos com uma unidade padrão, a convencional, que é a unidade metro, tá ok? Então, através da unidade padrão metro, nós conseguimos converter ela, de acordo com essa tabelinha que eu estou
mostrando para vocês na tela, em qualquer outra unidade que está aqui dentro dessa tabela. Tudo bem? E aí, se for submúltiplos, eu multiplico por 10. E se for múltiplos, eu divido por 10. Tá ok? Tá certo? Agora vamos aqui, ó. Bom, depois disso, né, como eu falei pra vocês que hoje ainda nós não vamos fazer exercícios, tá? Depois dessa explicação, vai ter um exemplo aí, né, fazendo a conversão de unidade. E depois vai vir exercício. Então vamos pular essa parte de exercício por enquanto, tá ok? E vamos falar agora... Oi. Não entendi. Sim, fica à vontade. Bom, depois que nós falamos sobre a unidade de medida metro, né? Nós vamos voltar a falar sobre perímetro. Por que nós vamos voltar a falar sobre perímetro? Nós vamos falar agora na página 261. Porque perímetro, ela é uma unidade de medida de comprimento, né? Porque perímetro não é a soma de todos os lados? Então, é o comprimento de uma figura geométrica, tá certo? Então, como nós falamos de comprimento, nós vamos voltar a falar de perímetro novamente. Vamos lá para uma definição de perímetro aí, ó. Eu sei que para alguns vai ficar repetitivo, mas nós vamos sempre trabalhar com perímetro e área, tá bom? Sempre indo e voltando. Perímetro é o resultado da soma das medidas dos lados de um polígono, ou seja, uma figura geométrica plana fechada e com os lados retos. Podemos também chamá-lo de contorno de um polígono, né? Porque ele contorna toda a figura, né? E aí nós temos o primeiro exemplo aí, um triângulo qualquer aí e também um retângulo. Considerando a figura 1 e 2, seus perímetros podem ser calculados da seguinte forma. Primeira figura, perímetro é igual a mais b mais c. Perímetro 2, x mais z mais x mais z, que é igual a quanto? A 2x mais 2z. Mas professor, mas quanto vale x, quanto vale z? Agora não vem ao caso. Mais para frente vocês vão aprender sobre expressões, né? Mais para frente, que eu digo ano que vem. Vocês vão aprender sobre expressões algébricas, tá ok? E aí vai vir ao caso aí, o que nós vamos fazer com o x e com o z. Por enquanto nós estamos só mencionando aí a expressão, tudo bem? Aí tem o exemplo aí, ó, de como adquirir aí o comprimento desse retângulo. Bom, o retângulo ele tem altura 6 e comprimento 12. Como é perímetro, é só somar todo mundo ou antecipar como alguns alunos fizeram na prova. 2 vezes 12 mais 2 vezes 6. Também pode fazer isso. Tudo bem? Lembrando aí vocês, página 261. Lembrando assim, gente, ó, quando vocês forem assistir... Oi, não entendi. Perímetro é tranquilo, é bem fácil, né? Lembrando vocês, ó, se vocês forem rever essa aula lá no YouTube, procura rever com a apostila em mãos, tá bom? Para vocês irem diretamente nesses exemplos que eu tô falando. Conforme eu falo o exemplo, você vai lá, direto na apostila lá, e vê o exemplo que eu tô falando, tá bom? Bom, aí vai vir uma bateria de exercícios novamente, para falar sobre perímetro, tudo certinho. Depois nós vamos trabalhar sobre unidades de medida da superfície. Unidades de medida da superfície nada mais é que a famosa área, que nós calculamos, base vezes altura, né? Que a área do quadrado, lado vezes lado. E vocês vão aprender outras áreas também de algumas outras figuras aí. Então vamos lá, unidades de medida da superfície. As unidades de superfície medem o espaço que preenche uma figura, ou seja, né, ó, aqui eu tenho as bordas da minha mão, tá certo? Ó, tem as bordas da minha mão. Aqui, ó, eu tenho toda a superfície da minha mão, tá certo? Essa é a diferença, igual aqui, ó, eu tenho esse mouse aqui, aqui é o contorno do mouse, mas aqui eu tenho toda a superfície dele, tá ok? Toda figura plana e fechada, ou seja, o espaço de dentro da figura, né? E nós estamos estudando. Enquanto o perímetro é a medida do contorno de uma figura, a medida da superfície se refere-se à área, como eu tinha acabado de falar para vocês. Para fazer a conversão das unidades da superfície, seguimos um procedimento semelhante, ó. Semelhante não é igual, tá, gente? Cuidado.
ao usado para realizar as operações com as unidades de comprimento. Porém, em vez de multiplicarmos e dividirmos por 10, agora nós vamos multiplicar e dividir por 100. Porque quando nós estamos falando de superfície, nós estamos falando de uma medida ao quadrado. E como a nossa conversão de unidade começa com a base 10, então quando nós estamos falando de área, nós vamos utilizar agora a base 100. Então tudo aquilo que eu fazia no comprimento multiplicado por 10 ou dividido por 10, agora eu vou fazer multiplicado por 100 e dividido por 100 quando necessário. Tá ok? Então agora a nossa base é 100. É fácil de lembrar, até porque vocês vão ter a tabelinha em mãos aí. Sim, tô ouvindo sim, Larissa. Então vamos lá, ó. Outra tabelinha vai aparecer na tela para vocês aí, ó. Tá vendo que a tabelinha é a mesma, ó? Quilômetro, HM, DAM, metro, DM, centímetros e milímetros. A única coisa que alterou, o que foi aí, ó? Subiu o número 2 em cima, tá vendo, ó? Porque esse número 2 elevado ao quadrado está querendo dizer que nós estamos estudando área, superfície. Tudo bem? E aí os nomes não mudam, tá? Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e também milímetro. Os nomes não mudam, tá ok? A única coisa que muda é a forma de colocar aí as siglas, tá ok? Em vez de colocar só metro, colocar metro e o número 2 em cima, que é metro ao quadrado. E lembrar que agora nós vamos multiplicar, se necessário, por 100 e dividir, se necessário, por 100 para fazer a conversão de unidade. E aí essa explicação é bem rasa, porque né, já explicou bastante no anterior, e o processo é o mesmo, tá? A quantidade de casas que nós queremos caminhar para converter é quanto nós vamos ter que multiplicar por 100. Tiver que multiplicar vezes 100, resultado vezes 100, resultado vezes 100, até chegar no ponto que nós precisamos. Então vamos lá agora, ó, na página 269. Vamos falar especificamente agora de área, tá bom? Na página 269, não é 59. Então vamos lá, ó. Área de retângulos. O retângulo difere do quadrado por não apresentar a mesma medida em todos os lados. Além disso, tem lados opostos iguais, um par de lados chamados-se base e outro chamado-se de altura. Então o quadrado era fácil, fazer lado vezes lado chegava. Esse também não é difícil. Base vezes altura e a gente chega na área do retângulo, tá certo? Há diferentes maneiras de calcular a área de uma figura plana. Para isso, varia de acordo com os dados apresentados e com o tipo de figura. Vamos aprender a encontrar a área de um retângulo, dividindo em quadrados e pintando somente um deles. Então tá aí o desenho para vocês aí, agora na página 269 ainda, certo? Nós temos aí um retângulo que ele foi dividido em vários quadradinhos, então ele virou aí conhecido como uma página malhada, né? Onde se tornou uma malha, tá certo? De 2, 4, 8, 12 quadradinhos, e o próximo na frente pintou um. Note que para preencher toda a fileira debaixo da figura, pintamos todos os quadradinhos. Então pintou todos, tá vendo? Para preencher todos da base aqui. Ó. Para preencher o restante da figura, pintamos as demais fileiras de quadrados ou completamos todas as colunas. Então aí é que ele está falando, ó, ele pintou 1, 2, 3, 4 e para completar ele pintou mais 3. Então 4 vezes 3 é 12. Tudo bem? E aí conseguiu encontrar a área aí desse retângulo. Bom, agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para mim. Aí vem vir uma bateria de exercícios para vocês praticarem área e conversão de unidade em unidades de área, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Exercício. Bom, depois que eu falar sobre área, vai vir outras unidades de medida que nós vamos trabalhar aí mais para frente. Pessoal, todo mundo entendeu sobre conversão de unidade em figuras planas e também em área, superfície? Tá tudo ok?
Ah, legal, legal. Parabéns. Então vamos testar essa primeira vez, ó. Eu vou subir aqui a apostila. Vamos praticar aqui, ó. Aqui, ó. Quem não tiver com a apostila, faz aí no caderno e deixa anotado aí, ó. Exercício 1 da página 258. Faça pra mim, ó, a conversão desses dois coleguinhas aqui, ó. Ele quer que nós transformamos 33 centímetros em HM e depois ele quer que nós transformamos 110,4 metros em centímetros. Copia a letra A e a letra B, aí eu vou passar para a tabela para vocês verem a tabela. Vai, um minutinho para vocês copiarem o exercício A e o exercício B. Para mim passar a página aí da apostila. Lembrando, tá? Acesse a aula no YouTube depois, quando pegarem a apostila, para dar uma reforçada nessa explicação, tá bom?